e com tudo que o inimigo tentou fazer para barrar as promessas de Deus, tendo Deus prometido, não há ninguém que impeça aquilo que Deus prometeu. Deus fará na sua vida, porque a palavra de Deus nos dá garantia disso. O mesmo Deus que prometeu no passado é aquele que promete hoje e cumpre. Aleluia! E aí nós vemos que Deus separou um povo a fim de manifestar a sua semente, que era a semente da mulher. E Deus tinha um plano em mistério. A Bíblia nos fala em Colossenses 1:26, o mistério que estivera oculto dos séculos, das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Em 1 Coríntios 2, 7 e 8 fala assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse mundo conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Deus tinha um plano em mistério. Deus tinha falado lá em Gênesis que Ele traria através da mulher aquele que sentenciaria o governo do diabo. Só que o diabo não sabia como. Ele não sabia como isso se daria. E aqui a Bíblia está nos falando que isso era um mistério de Deus. Por isso, toda vez que um profeta se levantava, o diabo usava de homens para destruir, para matar, para perseguir esses profetas. Porque ele pensava, talvez fosse esse o descendente. E também ele não sabia como Deus ia manifestar essa semente. Como Deus ia fazer isso acontecer. Porque ele sabia que através do pecado de Adão, todos os descendentes que nascessem de um relacionamento de homem com mulher, teria sua semente corrompida, porque eram descendentes de Adão. E Deus precisava quebrar isso, e foi essa promessa que Ele falou em Isaías. Ele falou, eis que a virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e ele será chamado maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém, Deus forte. Ele falou, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Não ia ser pelo ato natural, seria pelo ato sobrenatural. E Deus estava falando, a semente de Adão se corrompeu, pois eu vou fazer um meio de colocar a minha semente dentro do ventre de uma mulher, a fim de manifestar as minhas promessas. Aleluia! Glórias a Deus! Só que o inimigo não sabia disso. Hoje nós conhecemos, hoje nós sabemos a história. Mas o inimigo não conhecia. E sempre que se levantava um profeta, ele tentava matar. Só que um dia houve algo inusitado que aconteceu. Depois de 400 anos de Deus estar em silêncio, um homem lá na Galileia, lá no Jordão, começa o batismo de arrependimento. Qual o seu nome? João o Batista. E começa a levar o povo a voltar-se cada vez mais para Deus, a se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. E ali ele batizava muitos que confessavam os seus pecados e se arrependiam. Mas um dia chegou alguém cujo ele se deparou e falou, que isso? Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? E ele falou, importa cumprir toda a justiça. E isso traz para mim e para você que Jesus nasceu, cresceu, viveu como homem, passou por todas as experiências que eu e você passa, se submeteu a todas as ordenanças da sua época, para viver tudo aquilo que eu e você vive, a fim de que hoje você pudesse viver a vida de filho de Deus que Jesus Cristo tem para você. E naquele momento que ele foi batizado, algo diferente aconteceu. A Bíblia fala que os céus se abriram, e o Espírito de Deus desceu em forma corpórea de pomba sobre ele. E uma voz do céu dizia, Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Amém? Então naquele momento não havia mais dúvida. Agora eles sabiam, porque o próprio Deus tinha testificado. Este é o descendente da mulher. Este é a semente prometida. Esse é o meu filho em quem eu tenho o meu prazer, quem eu tenho a minha alegria, porque ele fará toda a minha vontade. Em Lucas 4, 6 a 7, fala assim, quando o diabo estava tentando Jesus, ele fala, dar-te
toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. E nesse momento o diabo estava fazendo exatamente referência para Jesus, da autoridade lá em Gênesis que Adão tinha entregado nas mãos dele. Ele falou: a autoridade dos reinos, a autoridade do mundo foi me dada, e eu dou a quem eu quiser. E ele estava propondo a seguinte coisa para Jesus: se você me adorar, eu te entrego tudo de graça. Não precisa sacrifício, não precisa dor. Ele é tão atrevido, tão ardiloso, aonde ali ele tentou falar para Jesus, para que Jesus abdicasse do Pai e se unisse com ele para governar a terra. E falou: não precisa de sacrifício, não precisa de nada, só nós nos juntarmos. Só se prostra, me adora, me reconheça. Mas Jesus, ele dá uma palavra para ele e diz assim: está escrito, ao Senhor Deus adorarás e só a Ele darás culto. Amém? E ele estava dizendo a seguinte coisa: Satanás, eu vim aqui porque o meu Pai me enviou, e me enviou para morrer, para padecer e para sofrer. E se o caminho é esse, para resgatar a humanidade, eu vou até o fim. Mas eu não desisto deles, e seja o que for, eu farei a vontade do meu Pai. Era isso que ele estava falando. O meu Jesus e o seu Jesus estava dizendo naquele momento: aconteça o que acontecer, seja o preço que for, eu não desisto da humanidade, Ele não desiste de você. Você é importante para Ele, você é importante para Jesus, você não está aqui por acaso. Jesus te ama. Aleluia, glórias a Deus. E Ele manifestou a sua glória, a pregou em muitos lugares, mas a obra principal que Jesus fez foi buscar e salvar o que se havia perdido. E o que se perdeu? A minha e a sua posição de filhos de Deus. A minha e a sua autoridade. E Ele se manifestou para destruir e desfazer as obras do inimigo, a fim de nos resgatar para o Pai, para que vivêssemos novamente com o Pai e tivéssemos a possibilidade de salvação. E Ele foi até o fim, pela minha e pela sua vida. Você pode glorificar o Senhor Jesus por isso? Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Antes de Jesus encerrar o seu ministério, Ele estabeleceu uma aliança. Para nós entendermos o que Ele fez, vamos pensar o que é uma aliança. Aliança é um acordo entre duas pessoas, aonde lhes cabe direitos e deveres para ambas as partes, aonde elas prometem estar unidas, e a quebra da aliança é a condenação da morte. Nós vemos isso expresso no Antigo Testamento, quando Deus faz aliança com Abraão e outras alianças mais. Mas uma aliança era isso, era um acordo entre pessoas, que elas estariam juntas. Haja visto que Deus é tão maravilhoso que quando Ele estabeleceu a aliança com Abraão, Ele mandou que Abraão cortasse o animal em duas bandas. Ficou uma banda para lá, uma banda para cá. O sangue foi derramado e aquilo simbolizava: aquele que quebrar essa aliança ficará como esse animal. E Deus sabia da incapacidade do homem de cumprir a sua parte na aliança. Por isso que você vê lá na palavra que Deus caminhou entre as partes. Porque quando um homem com o outro fazia esse tipo de aliança no Oriente Antigo, eles caminhavam em forma, fazendo um 8 que simbolizava o símbolo da eternidade. E caminhavam entre as partes, e ali eles iam falando: aquele que quebrar essa aliança ficará como esse animal. E a aliança era estabelecida. E Deus sabia que eu e você não tínhamos capacidade de fazer a nossa parte, mas Ele nos amou tanto, que Ele caminhou entre as partes, para dizer: eu faço tudo o que for preciso, porque você é importante para mim, e tudo eu farei para tê-lo junto de mim. Deus ama a nossa vida. Você não tem se chamado cristão por acaso. Você tem estado separado de um mundo terrível de condenação, porque Deus te chamou para viver o melhor das suas promessas. Aleluia. E antes de Jesus ser crucificado, Ele estabeleceu uma aliança com os homens. Algo interessante nisso
Ele separou um momento, um cenáculo, e ali ele estava com os seus discípulos. Eram 12 discípulos que estavam sentados com ele. E ali eles prepararam a Páscoa. E depois de terem comido a Páscoa, Jesus, ele pegou o pão, partiu, comeu e deu aos seus discípulos. E aquilo significava que aquele pão, simbolizando a vida, estaria dentro de cada um deles. Todos comiam do mesmo elemento, e Jesus tinha comido primeiro, e simbolizava: a minha vida está em vocês, e a vida de vocês está em mim. Depois de ele ter ceiado, ele tomou o cálice, deu graças e tomou do cálice. E tendo tomado, ele deu para os seus discípulos. Cada um foi tomando do mesmo elemento, dizendo: eu sou participante desse sangue, esse sangue está em mim, e a minha vida está em ti. E assim, Jesus, aquilo que foi quebrado no Éden, ele estava estabelecendo com os seus apóstolos. E ali eles estavam representando a humanidade diante de Deus. E Jesus representando Deus, se unindo novamente com a humanidade, fazendo uma aliança eterna, aonde através dessa aliança, todos aqueles que crescem receberiam a promessa sobre as suas vidas. Quando Jesus fez isso, ele não simplesmente fez um ritual. Ele fez algo que fosse a seguinte coisa: o que eu e você teríamos para oferecer para Jesus? Pense nisso. Então o que Jesus fez? Ele chegou nos discípulos e ele falou: o que vocês têm para me oferecer? Eles pegaram, estou simbolizando para vocês entenderem. Eles pegaram uma bolsinha, abriram, estava cheio de lama. Falaram: Senhor, é isso que nós temos para te entregar. Jesus pegou uma bolsa cheia de toda a preciosidade, de toda a riqueza, de toda a glória, e trocou: toma, eu troco isso com vocês. Entregou toda a glória para os homens e tomou aquela bolsa de lama. Ele não se sujou, porque a Bíblia fala que ele não pecou, mas ele tomou sobre si. Pegou aquela bolsinha, cheia dos nossos pecados, cheio das nossas frustrações, cheio das nossas desventuras, cheio das nossas desilusões, cheio da nossa dor, cheio da nossa insegurança, cheio da nossa tristeza, cheio de todos os males que nos atormentam, e tomou sobre si. Amém?